You want the best for your kid. So does Smarty Pants. It's the #1 kids gummy multi, delivering 33% more nutrients than the second leading product and supporting brain health every day. And here's the best part. Kids love the taste. Shop Smarty Pants on Amazon or at Target or Walmart today. Brain health support from key nutrients. This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1001 Crimes. Eu sou a Bruna e hoje é um mini episódio e não tem recado, então bora direto pro caso de hoje. Já pedindo desculpas agora no início, vocês sabem como eu gosto de trazer casos de outros países, mas ao mesmo tempo até alguns problemas com pronúncias. Mas eu vou tentar o meu máximo, porque é um caso de Bangladesh. Eu assisti alguns vídeos sobre o caso que estavam em Bengali, que é a língua oficial do país, né? Alguns youtubers de lá e tal, então eu vou tentar falar mais ou menos como eles falam, mas ainda assim já peço desculpas se eu errar alguma coisa. Então... de que a gente vai falar hoje é do Ershad Sikder. Ele nasceu em 1955 na vila de Naushit Upazila, que fica em Bangladesh, como eu comentei. Por volta de 66, ele se mudou para Khulna, que é a terceira maior cidade do país. Pelo que eu vi de informação, assim, é muito difícil encontrar informações sobre esse caso. Como eu comentei, eu assisti alguns vídeos e tal, com a tradução automática, porque não tinha nada em inglês, então foi muito difícil. Mas, pelo que eu consegui ver, a mãe dele morreu, quando ele era bem novo ainda. Não consegui encontrar que forma ela morreu, e então, por isso, ele foi, assim, desde muito novo, teve que se virar sozinho. Então, ele foi morar nessa cidade. Essa cidade que era muito maior. Depois de um tempo, ele já estava trabalhando, assim, praticamente uma criança, estava trabalhando na linha ferroviária, né, como trabalhador ferroviário por algum tempo. E aí, quando ele começou a conhecer melhor a linha ferroviária da cidade, assim, deu de cara com algumas oportunidades. Por exemplo, ele encontrou uma mochila, uma bolsa, assim, que alguém tinha esquecido. E ele pegou. E ele começou a fazer pequenos furtos, né? Porque ele viu que era um dinheiro muito fácil, passava muita gente por lá, era a ferrovia, assim, central da cidade. Então, ele passou a fazer esses pequenos furtos, entrou para uma gangue. Depois de alguns anos, ele formou a própria gangue, e aí ele chegou a ganhar um apelido, que era Ranga Chora, que é ladrão vermelho. Isso os moradores locais conheciam ele assim. E aí, 10 anos depois, ele já tinha formado outra gangue maior ainda, e eles se chamavam de Hamada Bahini, que seria o exército Hamda. Eles praticavam roubos, furtos e até mesmo atividades consideradas terroristas na estação ferroviária de Khulna. Com essa gangue, o Ershad ele controlava uma grande parte das atividades criminais na região do porto da cidade. E é uma região muito importante economicamente, né? Então, muita coisa passa por lá. E ele sempre foi muito esperto em relação a negócios ilícitos. Então, nessa época, ele também conheceu o Raja Sakshi Nuri Alam. Eu vou chamar ele de Nuri Alam, que é como chamam ele. E é mais fácil. Mas esse cara se tornou o melhor amigo dele, braço direito, em todos os crimes que eles cometeram a partir de então, o Nuri estava com ele. Então ele realmente era o cara de confiança do Ershad.
E aí, em 82, o país, né, Bangladesh, sofreu mais um golpe. Eles já vinham aí desde muitos anos sofrendo vários golpes políticos, né? Dessa vez foi um golpe militar com o general Hussein Muhammad Ershad se declarando presidente no ano seguinte e manipulando a eleição para se manter no poder. Por conta disso, o país sempre foi muito instável e sempre sofreu muito com corrupção, assim, em larga escala. Então, obviamente, o Ershad se aproveitou muito disso também e, assim como ele, né, outros criminosos acabaram se aproveitando disso. A diferença é que o Ershad se tornou praticamente um serial killer. Em 86, então, esse ditador criou o Jatiya Party, que era um partido conservador, que atraiu o Ershad e ele resolveu se candidatar nas eleições de 88 e ele conseguiu ser eleito como um comissário ou delegado, né, que eles chamam do Distrito 8. Então, basicamente, ele tinha influência ali das ruas, né, e ele conseguiu se eleger. E ele mudou de partido mais 2 vezes, em 91 para o Partido Nacionalista de Bangladesh, que também é conservador, e depois em 96 para o Awami League, que é um partido de centro-esquerda. Porque para o Ershad, a política é apenas um meio, era só um meio de conseguir poder, assim, ele estava disposto a mudar de lado sempre que fosse necessário para ganhar vantagens. Inclusive, todas essas vezes que ele mudou de partido foi porque eram os partidos que estavam no poder naquele momento. Então, ele ia lá e se aproveitava e trocava de partido. E aí, desde que ele começou a se envolver nesse meio político, o Ershad tomou posse de propriedades privadas pela cidade por meio de extorsão, tráfico de drogas e outras atividades criminais. Ele sempre se aproveitou dessa instabilidade política, que até hoje é considerado um dos países que mais sofre com corrupção no mundo inteiro. Então, assim, era muito, muito fácil para ele tirar vantagem, né, dessa corrupção generalizada. Por exemplo, em 91, que eu acho que o caso mais óbvio disso tudo, o Ershad expulsou o dono de uma fábrica de gelo chamada Rafik. Ele se apropriou dessa fábrica e obrigou todos os comerciantes a comprar gelo dele, mesmo que o seu preço fosse o dobro dos concorrentes, porque se você falasse que não, ele matava você ou sua família, te ameaçava, acabava com o seu negócio. Então ele basicamente obrigava todo mundo a comprar dele. Ele era um miliciano, né? Então essa fábrica também passou a ser usada como um local de tortura e assassinato dos seus adversários. E não foram poucas pessoas que passaram por essa câmara de tortura, né? Segundo testemunhas, o Ershad teria assassinado pelo menos 60, podendo chegar a 70 pessoas e torturado incontáveis outras. Essas pessoas eram levadas para a fábrica de gelo, torturadas e depois assassinadas. E aí os seus corpos eram jogados no rio, amarrados a pedaços de concreto para não flutuarem para a superfície. Ele chegou a se casar 6 vezes e teve 5 filhos, e com esse dinheiro que ele ganhava, o Ershad pagava as propinas para a polícia, para ele não ser pego, porque era assim que funcionava, né? Ele tinha muito dinheiro, então ele conseguia ficar impune dos seus crimes. Com esse dinheiro também ele tinha sua própria milícia armada, com armas ilegais. Ele comprava imóveis e comprava joias, dava festas em sua mansão. Muitos políticos se envolviam com ele sabendo que ele era um miliciano muito poderoso e também tiravam proveito disso, né, para conseguir aí seus favores políticos com ele. E o Ershad, ele poderia ter continuado por muitos anos fazendo tudo isso. Foram quase 25 anos que ele passou assassinando pessoas e sendo um mandante ali, um grande comandante do crime. Ele só foi pego porque ele assassinou alguém que era importante pro partido que ele estava em 99. Tudo aconteceu depois de uma disputa política com outro membro. Assim, algumas fontes dizem que ele era membro do partido, né, do Awami League. Outras pessoas dizem que ele era envolvido com o partido, mas, assim, o importante é que o partido considerava ele como alguém próximo e protegido por eles. Este homem era o Khalid Hossain, que comandava a organização juvenil do partido. O Ershad visitou ele, acompanhado do Nuri Alam. O amigo achava que ele ia ameaçar o Khalid, porque isso já tinha acontecido várias vezes, deles irem junto na casa de alguém e ameaçar a pessoa. E o próprio Nuri falou que ficou surpreso quando o Ershad pegou um tijolo e usou para espancar o Khalid.
Ele também, em algum momento, teria pulado em cima do corpo dele, quebrando seus ossos. E depois o corpo sem vida do Khalid foi colocado em seu carro e jogado no rio para simular um acidente. Esse plano não deu certo, porque o carro logo foi encontrado, a autópsia do corpo mostrava as inúmeras agressões que o Khalid tinha sofrido antes de ser morto e não batiam, né, com um acidente de carro. E também tinham testemunhas que afirmavam que o Ershad e o Nuri tinham ido visitá-lo antes do seu desaparecimento. Inclusive a mãe do Khalid, né, porque eles foram até a casa e quem atendeu foi ela. Ela falou, eles pediram pra ver o meu filho. E depois disso ele sumiu, apareceu morto. Então, pela pressão do partido, né, do Awami League, dessa vez a polícia não pôde ignorar o caso. Era um escândalo muito grande, realmente, para eles poderem abafar e fingir que nada estava acontecendo, como eles tinham feito pelos últimos 25 anos. O Nuri foi preso, não levou muito tempo para ele entregar o melhor amigo e autor dos crimes. Então, eles deram... ele deu o depoimento e logo ele confessou e também entregou o Ershad, né? Grande amigo. Ele foi preso, o Ershad foi preso ainda em 99 e foi acusado de 43 crimes diferentes, incluindo vários assassinatos, além de Khalid, né? E muitos casos não tinham como ser provados, mas a promotoria conseguiu que o Ershad fosse condenado por 7 assassinatos. Por conta desses crimes, ele recebeu a sentença de morte, além de outras 4 sentenças de prisão perpétua por outros crimes relacionados. O Ershad tentou entrar com apelações, ele chegou a escrever uma petição por perdão, né, pedindo por perdão para o presidente da época, né, mas não teve sucesso, foi ignorado completamente. E ele foi executado por enforcamento na prisão central de Khulna em 10 de maio de 2004, aos 49 anos de idade. O caso do Ershad é um dos mais conhecidos de Bangladesh. Realmente, assim, quando você procura serial killers notórios de cada país, ele é o de Bangladesh. Apesar de não... É como o caso que a gente tem no Brasil, né, do Pedrinho Matador, por exemplo. São pessoas que matam, são serial killers, mas eles não matam por prazer. É só um meio de conseguir poder ou conseguir alguma coisa, né? No caso do Ershad era poder político. E poder monetário também, né? Então, o caso dele é um pouco diferente, eu acho, por conta disso. Assim, ele já foi retratado em um filme biográfico lançado em 2004, tem um livro publicado em 2020, mas como eu disse, é tudo muito local, não tem nada, assim, internacional que tenha sido feito sobre ele, por isso que é um caso mais obscuro para quem estiver fora da Ásia, né? Um fato mais triste também, em 2022, a filha mais nova dele, que era da segunda esposa, ela cometeu suicídio. Não sei se em relação, né, a toda essa história do pai, mas provavelmente ela devia lidar com alguns problemas aí por conta disso, que eu imagino que também deve ser uma situação horrível. É isso, assim, não tem tanta informação, mas eu achei um caso interessante. Eu gosto de trazer casos de países que a gente acaba não falando tanto. Mas é isso, gente. Espero que mais pra frente aí comecem, já com a popularização, né, de tantas produções de true crime, tragam casos aí de lugares que a gente não vê tanto, né? Chega de falar dos mesmos assassinatos, dos mesmos crimes e, né, dar atenção para vítimas de outros locais que a gente não vê tanto. E é isso. Se você quiser deixar seu comentário, deixa aí no Instagram, pode deixar no Spotify também, ou manda no nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. Pode nos apoiar no milcrimes.com.br, tem todos os jeitos que você pode fazer isso, ajudar o podcast. E é isso, gente. Semana que vem estou de volta. Beijinhos, tchau, tchau.